Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para o livro mais lido em todo o mundo e esse livro é a Bíblia. Se você ainda não teve a oportunidade de olhar para o livro mais lido no mundo inteiro, ainda não sabe o que perdeu. Eu gostaria de convidá-lo a olhar para este livro e, se não tem um, adquira um rapidamente. Este livro é de facto incrível, tem ensinamentos para os nossos dias como nenhum outro livro. Nós temos estado a olhar para os princípios que este livro nos ensina e esses princípios estão escritos num livro que se chama mesmo isso, o livro dos princípios, que é o livro do Gênesis. Nós temos estado a percorrer este livro e já nos encontramos no capítulo 27. E estamos a olhar para a vida e para a família de Abraão, os seus descendentes, como eles agiram, o que eles aprenderam com este homem que foi considerado o pai da fé. Vemos como Isaac agiu com a sua esposa, a Rebeca, e como ele amou a sua esposa. Que tipo de educação é que ele deu aos seus filhos? Esaú e Jacó, filhos de Isaac, tiveram uma certa educação nos caminhos e nos princípios de Deus. Como é que eles viveram isso e o que é que eles aprenderam e como é que eles estão a aplicar na sua vida? A Bíblia é um livro único, não só porque contém princípios importantíssimos para o nosso dia-a-dia, como ela também manifesta as fraquezas daqueles que nós consideramos até heróis. E a Bíblia mostra que mesmo os grandes homens de Deus tiveram fraquezas, foram limitados, precisavam no fundo de Deus, como todos nós. Nesse sentido nós podemos identificar-nos com qualquer um destes homens que Deus usou de uma forma tremenda, seja Abraão, seja Isaac, seja Jacó ou Esaú, como nós vamos ver neste dia. No último capítulo nós vimos como Esaú, no final deste mesmo capítulo, no verso 34 e 35, ele casou com a idade de 40 anos, procurando uma esposa ali mesmo naquela terra, não se preocupando muito com aquilo que os seus pais diziam sobre o assunto. Para nós poderá parecer esquisito, para nós europeus, ocidentais do século XXI, o que é que os pais tinham a ver com isto, com um jovem ou com um homem já de 40 anos, mas é preciso entendermos o contexto histórico desta época para percebermos que aquilo que Esaú fez era muito contrário às atitudes daquela época. Era necessário, de facto, que os filhos não só casassem, mas tivessem o consentimento dos pais, ou melhor, naquela época até eram os pais ainda que arranjavam os casamentos. E por isso, quando Esaú toma para si mulheres e não toma em consideração aquilo que os seus pais diziam, é de facto uma afronta àquilo que os pais pretendiam que acontecesse naquele período. Vemos isso no final então do verso 35, 34 e 35, onde dizem: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Baseamente, filha de Elon, Eteu. Ambos se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então esta atitude do seu filho mostra um desrespeito muito forte para com os seus pais. Ele, que era acima de tudo o primogênito, era o primeiro filho da família, ele deveria se comportar, ser um exemplo para toda a família. No entanto, ele desrespeita todo aquilo que era vigente na altura para fazer, além de casar com duas mulheres, nem sequer ter em consideração o que os seus pais diziam sobre o assunto. Depois então vamos entrar um pouco mais num episódio bastante interessante por um lado, mas por outro lado que revela muito o caráter de Jacó e também o caráter de Esaú. Vamos encontrar aqui uma situação, já sabemos que no capítulo anterior tínhamos visto como Jacó tinha de alguma forma usurpado o direito do filho mais velho, direito de primogenitura, como a Bíblia diz, e agora vamos encontrá-lo numa outra situação, bastante mais rocambolesca. Jacó agindo de uma forma fraudulenta para com o seu irmão, de forma a poder receber as bênçãos que o seu pai tinha para o seu irmão. Vemos que com isto a sua mãe está por detrás desta situação. E a Bíblia normalmente relata-nos estes
casos não para que nós os possamos seguir, mas para que fiquem como exemplos de que quando nós agimos de uma forma não correta, Deus de alguma forma vai agir também para connosco, vai mostrar a cada um de nós o que devemos e o que não devemos fazer. A Bíblia deixa-nos estes exemplos exatamente para que nós aprendamos com os erros dos outros. Creio que se nós aprendêssemos mais com a história, certamente não cometeríamos muitos erros no futuro. É triste às vezes ver situações em países como o nosso, verificar que talvez determinadas decisões, até políticas, até leis que são aprovadas em determinados países, deram provas que deram errado, foi uma má opção. Passado uns tempos, passado uns anos, umas décadas, outros países vêm e aprovam as mesmas leis, o mesmo tipo de atitudes, como se não tivessem aprendido nada com a história. Eu espero que as coisas não se repitam. De facto, as histórias que nós ouvimos de guerras e outras coisas que acontecem no mundo inteiro, ciclicamente quase, os povos não aprendem e cometem os mesmos erros. E na Bíblia vamos encontrar os registros de situações que são erradas, exatamente para que nós possamos aprender. A ideia não é para nos motivar a agir erradamente, mas a ideia é que nós possamos aprender com os erros dos outros e não cometer os mesmos erros. Vamos encontrar esta situação aqui de Jacó com sua mãe, então tentando enganar seu pai e enganar Esaú. Mas Deus vai mostrar a Jacó um caminho que ele depois tem de seguir para ele aprender que o erro e o engano não conduzem de facto a lado nenhum. Os meios não justificam os fins. Deus tinha prometido que Jacó seria de facto o irmão mais importante. O mais velho, dizia Deus no capítulo 25, quando prometeu a Rebeca que ela teria 2 filhos no seu ventre, prometeu que o mais velho serviria o mais novo. E Rebeca sabia disto, e por essa razão ela tentou dar uma ajudinha a Deus, não quis esperar a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, e então ela tentou enganar o seu marido, que estava de alguma forma contrário àquilo que Deus também queria fazer. Vemos como esta família parece uma família muito normal, parece uma família se calhar igual à sua, igual à minha, onde as pessoas, mesmo com desejo de servir a Deus, continuam às vezes a fazer coisas que são erradas. E às vezes é aqueles que não conhecem Deus que veem logo o que nós estamos a fazer de errado, e algumas pessoas dizem, então tu queres agradar a Deus e ages desta ou daquela maneira. É verdade que mesmo aqueles que querem e seguem a Cristo, mesmo aqueles que acreditam que o fazer o bem é a melhor opção, muitas vezes também erramos e temos que admiti-lo, que todos nós falhamos, mesmo aqueles que têm as melhores intenções. Mas a Bíblia nos diz claramente em Gálatas capítulo 6, verso 7, que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é uma regra universal, é uma norma dada por Deus, quer para a natureza, quer para o mundo espiritual. Tudo aquilo que nós semeamos, isso nós ceifamos. Isso é muito lógico, muito normal na agricultura. Talvez aqueles que estão-me a ouvir, se calhar mais no interior, que têm hábitos mais da agricultura e estão mais habituados a esse tipo de situações, quando semeiam batata, provavelmente não esperam colher couves. Seria ridículo pensar assim. Quando alguém semeia milho, não se espera tirar cevada. Talvez as pessoas que vivem nas cidades não precisamos também viver muito no campo para saber que as coisas não são assim. Portanto, sabemos mesmo, não vivendo no campo, sabemos que aquilo que nós semeamos é exatamente aquilo que nós colhemos. E na vida espiritual é também assim. Quando nós semeamos amor à nossa volta, nós vamos colher amor. Se nós semeamos ódio, contendas, vamos colher ódio e contendas. Aquele que semeia ventos, costuma-se dizer, aquele que semeia ventos, colhe tempestades. E é assim mesmo. Se nós semeamos uma coisa, é natural que nós vamos colher exatamente frutos do mesmo género, frutos da mesma família. E a Bíblia nos mostra que aquilo que Jacó estava a semear, mais tarde ele viria a colher. E isso era importante para nós. Esta é talvez a primeira lição que nós devemos tirar daqui, deste exemplo de Jacó e de Rebeca, o cuidado com que nós agimos. Eu creio que os fins não justificam os meios. Ou seja, nós devemos ter muito cuidado com os meios que empregamos para alcançar os nossos fins. Infelizmente, vivemos dias em que as pessoas
pisam todos e ultrapassam por cima de tudo e todos para alcançar o que se pretende. Acredito que vale a pena nós fazermos as coisas corretamente, vale a pena preservarmos a honestidade, vale a pena preservarmos a verdade, a integridade. Eu creio que acima de tudo vale a pena quando nós chegamos ao nosso quarto e repousamos a nossa cabeça sobre a almofada e podemos repousar descansadamente, sem problemas de consciência. Eu creio que nesta altura que estamos a estudar aqui, talvez Jacó ainda acreditasse naquele provérbio que muitos de nós conhecemos, naquele provérbio popular que diz: Deus dá nozes a quem não tem dentes. Talvez Jacó pensasse que fazendo umas malandragens, umas aldrabices, umas mentirinhas, não faria mal nenhum, porque afinal de contas Deus vai tapar os olhos àquilo que a gente faz e Deus no fundo até dá nozes a quem não tem dentes, ou seja, Deus é assim um pouco injusto até nas suas ações, penaliza aqueles que não podem fazer as coisas e de alguma forma desculpa aqueles que são malandros. Eu creio que não há provérbio mais injusto para com Deus, pelo menos o Deus que eu conheço não é este Deus injusto que dá nozes a quem não tem dentes. Se fosse no sentido que o povo dissesse isso, no sentido de que Deus é bondoso, dá além até daquilo que nós merecemos, mas eu creio que não é esse o sentido deste provérbio, mas é um sentido depreciativo de Deus. E eu francamente não conheço Deus assim. Conheço Deus como um Deus bom, um Deus que responde às nossas orações e um Deus que dá muito mais além do que aquilo que nós podemos pedir ou até pensar. Deus é um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar, de tal forma que Ele diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Este é o nosso Deus. É um Deus que cuida de nós. Eu gosto muito mais daquele outro provérbio popular português que diz que Deus escreve direito por linhas tortas. E este sim, eu creio que é o nosso Deus. É um Deus que não se deixa ludibriar com a injustiça, mas é um Deus que continua fazendo a sua justiça, ainda que ela é baseada na misericórdia, no amor e na graça. Mas é um Deus que está atento a tudo aquilo que acontece. E mais uma vez, há leis naturais e leis espirituais que se cumprem quando nós agimos. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então encontramos Isaac numa situação já sendo idoso no capítulo 27, no versos seguintes, de um em diante, e diz assim: tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma a tua arma e a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me para que eu coma e te abençoo antes que eu morra. Esta era a atitude de Isaac. Ele sabia quais tinham sido as orientações de Deus. Deus tinha prometido que seria Jacó, o filho que iria ter proeminência em relação a Esaú. No entanto, talvez Isaac não aceitasse aquilo que Deus estava a dizer e quer agir por sua conta e risco. E vemos como a sua esposa, Rebeca, age da mesma maneira, querendo agir por sua conta e risco, querendo quase dar um jeitinho à vontade de Deus. E aqui a primeira lição que eu acho que nós temos que tirar deste texto é que nós não precisamos dar jeitinho nenhum àquilo que Deus decidiu. Nós não precisamos dar jeitinho nenhum ou ajuda nenhuma àquilo que Deus quer fazer. Deus nos chama para cooperar com Ele na tarefa que Ele está a realizar no nosso país. Mas nós não temos que dar jeitinho nenhum, fazer aqui um jeitinho ou um jeitinho ali, trocando aqui ou ali estas situações para que as coisas sejam facilitadas. Nós temos que orar e buscar a orientação de Deus e perguntar a Deus: ó Deus, o que é que Tu queres que eu faça? E aí agir em conformidade com aquilo que Deus quer. Porque daí nós certamente vamos receber bênção, vamos receber coisas boas. Quando nós queremos dar jeitinhos, como aconteceu aqui com Isaac, isto vai trazer um problema tremendo àquela família. Não só Esaú, como a Jacó e a própria esposa e o próprio marido vão entrar num conflito tremendo por causa talvez da própria atitude de Isaac, não querer obedecer àquilo que Deus havia dito. Talvez a atitude da sua esposa, Rebeca, que quis forçar a vontade de Deus. Ela estava convencida por Deus de que era Jacó que deveria receber esta bênção, e então ela tentou dar um jeito à coisa, ou talvez Jacó ou Esaú também querem forçar a situação
com malandrices e aldrabices, e isto não vai ter futuro bom, não. Vamos ver como acontece então aqui com Jacó, a atitude que Jacó tem diante desta situação. Então o pai pede a Esaú para ir à caça, Esaú sai para ir à caça, pois queria agradar a seu pai e de alguma forma queria receber a bênção. Já vimos como Esaú é um homem que não respeita muito os valores da família, já vimos como ele é um homem que não dá muita importância sequer ao facto de ser o filho primeiro da família. A ideia que Deus tem sobre a importância que era o primogênito dar sequência à vida familiar e às bênçãos que Deus tinha para ele. Já vimos que Esaú não dava muita importância a isso, tanto que no último capítulo ele vendeu a sua primogenitura para Esaú e depois casa com mulheres que os seus pais não aprovam e vai fazendo assim atitudes, quase avulsas, não se preocupando muito com as consequências delas, mas depois quando chega a altura de receber a bênção, então lá ele está pronto. Isto faz-me lembrar muitas pessoas que quando é para obedecer à palavra de Deus, não, isso eu faço como eu quero, eu vivo como eu quero. Agora quando é para receber a bênção, são os primeiros na fila para poder receber a bênção de Deus. E quase Esaú dá-me a ideia de ser como algumas pessoas que vão a muitas igrejas, no sentido de querer receber bênçãos, mas querer cumprir a palavra de Deus, nem pensar. Então vamos ver como é que Esaú age e como é que age também Jacó. Vemos que esta situação, Rebeca ouviu a conversa entre Isaac e Esaú e então disse Rebeca no verso 6 a Jacó, seu filho: ouviu teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traz-me caça e faz-me uma comida saborosa para que eu a coma e te abençoo diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atenda às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las-ás a teu pai, para que a coma e te abençoo antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei aos seus olhos por zombador. Assim, pois, trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que eu te digo, vai e traz-mos. Rebeca tinha aqui um plano muito bem engendrado para resolver o problema do seu filho. Ela queria, de facto, que aquela bênção que deveria ser dada a Esaú fosse para Jacó, e já que Isaac não estava a querer obedecer a Deus, então ela queria dar uma ajudinha a Deus e fazer as coisas à sua maneira, e então tinha pensado em todos os pormenores, desde o ponto do facto de Jacó ser um homem com poucos cabelos, ao facto de Jacó não cheirar como Esaú, não sei qual era o perfume que Esaú usava, mas esse facto até ela pensou e por isso providenciou as roupas de Esaú para que Jacó as vestisse e de facto o seu plano cumpriu-se e diríamos foi bem sucedido. O facto é que as mentiras, como diz o povo, têm perna curta e isso ia trazer tremendos problemas à família. Vemos como então Jacó se apresenta diante do seu pai Isaac e o pai pergunta: quem és tu, meu filho? E ele responde: sou Esaú, uma mentira declarada de Jacó para com seu pai. No entanto, Isaac, apesar de não ver muito bem, ele fica na dúvida e tenta vários testes, palpa os braços de Jacó, neste caso, para verificar se era Esaú, tenta ver pelo cheiro, se era cheiro do campo, como Esaú cheirava, e Isaac fica sempre com aquela dúvida se será de facto ou não Esaú, pois a voz era de Jacó. Jacó passa nos testes todos, digamos assim, e Isaac finalmente acede então a abençoar o seu filho, Jacó neste caso. E diz o verso 27, e se chegou e o beijou, então o pai expirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Então Jacó recebe esta bênção de seu pai, certamente muito satisfeito,
Mas as consequências deste ato de maldade da parte de Jacó ainda teriam que ser vistas. Depois chega então Esaú à sua casa, faz os seus preparativos para ir à presença do seu pai. Ele acaba de chegar desta caçada e então apresenta-se diante do seu pai. E o seu pai pergunta, quem é? Perguntou Isaque, seu pai, no verso 32. Quem és tu? E Esaú responde, sou teu filho, teu primogênito. Respondeu. Temos aqui esta expressão de Esaú, que de alguma forma parece que não se tinha passado nada entre ele e Jacó quando ele vendeu a sua primogenitura ao seu irmão. Afirma-se de novo como o filho principal, o primeiro filho, de novo diante do seu pai. Então estremeceu, diz o texto no verso 33, Isaque de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. E Isaque responde claramente que veio o teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Então esta atitude de Jacó, que foi extremamente reprovável, esta atitude de sua mãe também, gerou uma amargura tal em Esaú e em Isaque, que diz o verso 41 que Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Vemos como esta atitude de Jacó e de sua mãe trouxe um problema tremendo à sua família. E aqui eu quero fazer uma pausazinha antes de nós terminarmos, mostrando que claramente não vale a pena quando nós mentimos. Andar nesta atitude de mentira, de atitude de engano, produz sempre maus frutos. Produziu este fruto péssimo de dividir uma família. Dois irmãos só odiando-se por causa desta atitude de engano de Jacó, esta atitude que de alguma forma vai magoar a seu irmão e a seu pai. Teria sido muito melhor se Jacó soubesse esperar o seu tempo, o tempo da promessa de Deus. Isto nos deve fazer a nós pensar que não há nada que pague os relacionamentos. Não vale a pena nós andarmos a tentar enganar os outros. É muito melhor nós agirmos com honestidade e transparência e verdade, porque isso vai produzir muito melhor relacionamentos na nossa família. Jacó semeou o que semeou e por isso ele veio a colher os frutos dessa sementeira. Ele semeou mentira e ele veio a colher então no futuro mentira também. Ele passou numa escola tremenda que o veio a ensinar a que este tipo de atitudes na sua vida não levavam a lado nenhum. Ele passou na escola de Labão, que seria o seu futuro sogro. Labão era seu tio. E se alguém é astuto, alguém que agia com malícia, com maldade, era Labão. Jacó teve de aprender da forma mais difícil. Ele foi confrontado e enganado várias vezes por Labão. Nós iremos ver isso no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.